Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que você esteja muito bem, que a sua semana seja maravilhosa, cheia e recheada de acontecimentos muito bons e na companhia do seu Educação Financeira para a Vida. O episódio de hoje é claro que está muito especial e, como sempre, para estar aqui comigo eu vou chamar ele, que é o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo todo, das galáxias, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa recepção maravilhosa. É sempre muito bom estar contigo e com os nossos ouvintes, que eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Onde estiver, nosso querido e querida ouvinte, esteja na paz e no bem. Se você está no carro dirigindo, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Se você está no seu trabalho, ou fazendo uma caminhada, ou faxina nessas férias, não sei se você está de férias, né? Início do ano, janeiro aí. Muito obrigado pela sua audiência aqui no seu e no nosso Educação Financeira para a Vida. E o tema de hoje está muito interessante, vocês vão amar. Antes de falar um pouquinho sobre o tema, eu queria dizer para você que está chegando aqui hoje no Educação Financeira para a Vida, primeiro, se tá no YouTube, já se inscreve no nosso canal para não perder nada, ativa as notificações. Se tá na sua plataforma de áudio favorita, já segue o nosso programa, classifica ali com 5 estrelas. Se quiser interagir, mandar mensagem de voz, estamos aqui para ouvir vocês, né? E esse vale a pena destacar, né, para os ouvintes que estão chegando. Tem aqueles de longa data, sim, aqueles velhos de casa, né? Aqueles que já chega, já faz... É de casa. Mas aqueles que estão chegando aqui é um lugar privilegiado onde falamos sobre finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. Temos séries específicas para casais, o FV para casais. Temos as séries Os Santos e as Santas e o Dinheiro, que é muito interessante. Temos séries de finanças comportamentais, de planejamento, de investimento, reserva de emergência. Sinta-se à vontade. E você pode aproveitar esses conteúdos nas redes sociais e também baixar a nossa cartilha, que a gente vai falar como daqui a pouco, né? Bom, galera, pra quem já tá aqui há muito tempo ou quem tá chegando agora, esse episódio é o que é o FV parte 6. Você vai falar, meu Deus, gente, esse FV nunca acaba? Não, a gente tá sempre trazendo novidades pra vocês. E a ideia destes programas da série O que é o FV é sempre explicando para vocês o que a gente usa para fundamentar o nosso trabalho, além de trazer algumas atualizações do que a gente tá fazendo, o que tá rolando por aqui na podosfera, em todos os lugares com a Educação Financeira para a Vida. A gente teve recentemente o nosso episódio de retrospectiva, mas ainda assim a gente quer trazer algumas métricas para vocês sobre esses episódios do que é o EFV. E hoje, especificamente, a gente vai refletir sobre que mesmo, Augusto, conte para os nossos ouvintes? A nossa metodologia, a metodologia do FV. E aí, nosso ouvinte de longa data e aquele que está chegando, nossa, o que é FV parte 6? Como você disse, né, Ana? Nunca tem fim isso? Justamente porque na compreensão, né, usando um pouco da compreensão hebraica do ser, né, a identidade, o que é. O ser, ele é revelado na cotidianeidade. Então, quando você lê a Bíblia, a revelação divina, ela é contínua, ela é processual. Então, quando a gente fala o que é uma coisa, tem a filosofia também francesa, qu'est-ce que c'est la philosophie, que diz o que é isto, a filosofia. E o ser, enquanto o que é o FV é aquilo que nós estamos fazendo dele. É um processo, ele está então se fortalecendo, crescendo, ele começou como um projeto. Então é um pouco do que a gente vai falar aqui, resumidamente, né? A Ana vai trazer algumas métricas, mas no primeiro episódio nós falamos do que é FV, como que a gente começou esse projeto de apostolado digital,
trazendo conteúdos de finanças e espiritualidade através dos podcasts, e depois a gente foi desenvolvendo como que o FV está inserido dentro da doutrina social da igreja, do pensamento social cristão, e como que se desenvolve isso a partir do número 376, né, do compêndio, que fala sobre a necessidade urgente de uma grande obra educativa, ou seja, a importância de educação financeira. Depois a gente falou sobre os valores do FV, falamos sobre a psicologia econômica, que é uma das bases, os diferenciais do FV, e depois, no episódio 5º, que foi o anterior, Laudato Si, a educação ecológica, e agora a gente vai falar um pouco sobre a metodologia. Lembrando que o Augusto trouxe para vocês todos os 5 episódios que a gente já viu até aqui. Lembrando que o primeiro, que foi justamente o inaugural dos nossos programas, foi no dia 31 de maio de 2020. Então a gente está indo aí para o nosso 3º ano de trabalho, né? E o último episódio que a gente falou do FV, especificamente, que foi o 5, foi no dia 18 de julho do ano passado. Então já faz algum tempo. E o que rolou, gente, de lá pra cá? A gente agora tá em 46 países, então a gente expandiu aí mais 3, né? Agora tá crescendo um pouco menos, né? Essa expansão em países, mas sempre tem galera nova chegando aqui no programa. Estamos quase com 21 mil reproduções. Se a gente somar as 18 mil, quase 19 mil nas plataformas de áudio, com as 2.200 audições no YouTube. A gente tinha recém-completado 1.000 audições no último, que é o FV. Agora estamos com 205 inscritos no nosso canal. Se você tá no nosso canal, um beijo pra você, querido. Um beijo grande. E o que foi de mais legal que rolou, obviamente, foi a nossa viagem para a economia de Francisco em Assis, na Itália, onde a gente pôde desenvolver o nosso primeiro workshop presencial internacional, gente. Olha que chique isso, né? Porque a gente já teve algumas atividades internacionais remotas. Então, essa foi a primeira atividade presencial. Depois também teve, Augusto, uma revista nova que a gente vai começar a colaborar agora. Na verdade, já teve o primeiro artigo, né, que a gente escreveu para a revista. Que é nesse mês de janeiro. Isso. E é isso, o QFV também serve como atualizações. Nós estamos colaborando com a revista O Mensageiro de Santo Antônio, digital. E esse mês, em janeiro e fevereiro, saiu uma edição impressa especial falando sobre a nossa ida para Assis e o projeto em si, como um todo. E também uma revista nova que nós estamos colaborando é o Jovem Milite. E também já estamos indo também para o nosso 3º ano de colaboração na revista Cristo Rei, da Diocese de Toledo. Então continuamos aí. Também começamos aí um trabalho na Arquidiocese de Cascavel, quando a gente voltou lá de Assis, passando nas reuniões dos decanatos. Se você quer entender como que isso aconteceu, tem alguns episódios que a gente conta com detalhes, mas essa parceria continua com novidades para esse ano que a gente ainda não vai revelar para vocês, que são surpresas, né? A gente também tá com uma parceria com a Diocese de Francisco Beltrão e Palmas ali, com a contribuição agora com a revista Olhar Diocesano também. A gente teve uma participação bacana, terão mais coisas em breve. FV vai começar a trabalhar nas escolas, um novo projeto que vai pintar também em 2023. E é claro que a gente não podia deixar de falar do lançamento oficial da nossa cartilha, que eu já trouxe aqui para vocês no começo do episódio. Se você quer saber como é o FV, vai aqui na link, na descrição do programa. Você consegue encontrar nosso site, nosso Instagram. Lá você consegue baixar a cartilha em inglês, em português e espanhol. Tá no forninho, logo sai, galera. Logo tá saindo. Mas vamos ao que importa no episódio de hoje, que é essa reflexão sobre a metodologia que a gente usa aqui na Educação Financeira para a Vida, Augusto. Então, vale destacar que metodologia, né, método, significa o caminho, né? A palavra grega método rodos, ou seja, como que a gente trilha um caminho. A metodologia científica, né, por exemplo, quando se faz uma pesquisa, é como que a gente vai fazer para chegar até o objetivo. Então a metodologia do FV nada mais é nada menos de que como que é a caminhada do FV, qual é o estilo da abordagem quando o tema é finanças e espiritualidade.
Vocês já devem ter percebido aqui, a nossa metodologia está presente no nosso jeito de agir, que é despertar, discernir, cultivar, acompanhar e missionarizar. Essas são as palavrinhas-chave da metodologia que a gente segue, tanto aqui nos podcasts, né, como embasamento dos nossos programas, mas também nos trabalhos que a gente desenvolve. Porque pensa, né, é preciso despertar para o tema. Não posso achar, já pressupor que todo mundo sabe o que é educação financeira, qual a sua relação com finanças e espiritualidade e sair falando, assim, né, sem falar às vezes o óbvio. Então, eu ia falar justamente nesse ponto, Augusto. Eu tava lendo um livro hoje, inclusive, e no capítulo 6 o autor tava falando justamente sobre isso. Às vezes a gente acha que não tem que falar o óbvio sobre finanças, mas é necessário refletir o tempo inteiro, né? Como a educação financeira é importante, como pensar no futuro é importante, como poupar é importante. Então são coisas que a gente precisa falar. Até porque a gente não pode chegar com os dois pés querendo fazer as pessoas engolir a educação financeira igual abaixo. A gente precisa primeiro fazer com que elas entendam por que este tema é não só importante, mas fundamental para a vida delas, né? Não posso querer fazer ela engolir goela abaixo o que eu quero falar se eu não entendo por que ainda ela não despertou para esse tema. Deve ter um motivo. E assim como diziam alguns professores meus na filosofia, é no óbvio que está o que é digno de ser questionado. Sim. Então, cuidemos daquilo que é o mais elementar. E o pano de fundo dessa metodologia, né, dessa caminhada que nós falamos aqui, do despertar, do discernir, do cultivar, acompanhar e missionarizar, o pano de fundo, né, a fonte de inspiração é Lucas 24, de 13 a 35, que é a famosa história dos discípulos de Emaús, no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Alguém já ouviu falar dessa história, né? Que estavam lá os discípulos voltando cabisbaixo, triste, porque o mestre tinha morrido. Sim. E de repente Jesus faz o caminho com eles, como um forasteiro. Eles não reconheceram esse homem, começam a fazer algumas perguntas meio óbvias. O que aconteceu? E aí eles ainda tiram tiram um sarro dele, falando: pô, você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. E aí ele: o que está acontecendo? Então ele começa ali a fazer o despertar. E aos poucos ele vai ajudando aqueles discípulos a discernir e vai cultivando neles esse desejo, né, de conhecer mais, de se aprofundar. E então a metodologia do FV é inspirada nesse relato de discípulos de Emaús, que a gente pode trazer numa outra oportunidade, mais aprofundar uma exegese, uma hermenêutica bíblica desse relato bíblico. Um programa só sobre isso. Eu voto pra sim já, hein? Então, vamos colocar na nossa agenda de calendários aqui, programas especiais. Bom, seguindo, Augusto, o que nós temos depois de despertar? Aí vem, então, portanto, eu acho que vale a gente fazer a reflexão mesmo desse processo educacional. Como Perfeito. Qualquer outro trilhar, né, um processo de educação humana, ele requer etapas. Certo. Ele é gradual, ele é lento, ele não é assim da noite pro dia, como a gente diz, não é um passe de mágica. Então é aquilo que a gente diz, pensar dói. Então a educação financeira, ela é um processo que encaminha mudanças dentro de nós, dentro e fora de nós, né? E para que essas mudanças sejam de fato eficazes, então mudanças reais de comportamento, a gente precisa dizer que, para os nossos ouvintes, a gente precisa amadurecer com o tempo, né? O tempo é muito precioso. Você sabe, você dá consultoria financeira, tanto seus clientes, né? O tempo é fundamental nos processos de educação financeira. O despertar requer tempo. Requer um amadurecimento, né, Augusto? Que aí entra um outro ponto importante, que é o fato de que cada pessoa está em um determinado estágio, vamos falar assim, de compreensão de vida,
a respeito desse tema, até de sensibilidade, às vezes naquele momento vai ser um momento mais oportuno para falar sobre determinado tema. Por isso que os acompanhamentos são tão interessantes e tão importantes, porque você entende e aprende o melhor tempo daquela pessoa para trabalhar cada coisa. Isso é uma parte, assim, muito valiosa dentro de um processo de educar para as finanças, né? Então esse amadurecimento do tempo, Ana, para os nossos ouvintes, é aquilo que dizia, né, a raposa para o Pequeno Príncipe em relação à rosa. Ele dizia assim: o tempo que gastastes com a sua rosa é que a fez tão importante para você. Ou seja, o tempo é o engajamento, é o sentido, é a entrega, é aquela coisa que a gente diz, é a disposição do coração. Aí vem a pergunta, né? Quanto tempo que nós gastamos para, de fato, compreender os comportamentos financeiros da gente, né? Ou qual que é a qualidade do tempo que nós estamos dispondo para dialogar sobre as finanças em nossas famílias, comunidades e empresas? Muitas vezes a gente diz, eu não tenho tempo de falar sobre isso, porque só dá problema. Então, quer dizer, qual que é o nosso interesse em despertar para esse tema, né, tão relevante? E por isso que a gente tem que estar falando óbvio, entende, Augusto? Porque às vezes nem tem só esse tipo de situação. Tem a situação que a pessoa ela ainda nem percebeu que ela não despertou para isso. Porque ela simplesmente está sendo atropelada pela vida, num consumismo desenfreado, em comportamentos financeiros que são prejudiciais para ela, para a família, enfim, para todo mundo que convive com essa pessoa. E aí a gente acaba vendo essa vida no piloto automático com as finanças, e isso acaba respingando em todas as áreas da vida, porque você vai ter menos tempo ainda e menos liberdade para pensar, né? A educação financeira traz essa tranquilidade nesse sentido. Eu acho que isso é uma reflexão muito válida sempre. Então, falando assim, nessa primeira etapa, despertar para a real importância de que é preciso trilhar um caminho educacional. Certo. Isso é fundamental para o amadurecimento humano. A gente diz para o desenvolvimento integral nosso, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto famílias. E é um desenvolvimento integral, por isso solidário, ético, transparente. A gente aprender a lidar com as finanças requer, então, a gente aprender a lidar com as coisas da vida, né? Com o cotidiano e com o básico. E aí isso vai respingar depois, e a gente vai explicar nas etapas, mas assim me veio agora na cabeça a questão da economia de Francisco mesmo, né? Como eu posso construir novas economias se eu não tiver uma nova relação na minha vida financeira, se eu não despertei para a importância do papel que o dinheiro tem na minha vida e também tem na sociedade, tem na economia. Eu acho que isso é um ponto também chave dentro dessa caminhada, dessa reflexão de hoje. E uma vez desperto para o tema, para a relevância, é preciso discernir tudo aquilo que emergiu dentro de nós, né? Aquilo que Jesus faz com os discípulos de Emaús, começa a discernir. Então, a importância, a transversalidade do tema, né? Como é um tema que toca todas as relações, né? Tem uma incidência muito grande no cotidiano da vida. Querendo ou não, né, Ana? Todos nós, uma vez ou outra, vamos lidar com o dinheiro, uma hora mais, outra hora menos. Então, como que nós estamos lidando com as nossas finanças? Aí vem a necessidade de discernir. Exatamente, Augusto. E esse ponto é onde a espiritualidade vai entrar bastante e vai ser muito ativa dentro da metodologia do FV, né? Porque para ter um bom discernimento, a gente precisa ter feito um caminho de despertar respeitando o nosso tempo. E depois, a partir desse processo que às vezes vai ser dolorido, é que tá o ponto. Eu começo a discernir o que este processo que eu estou vivenciando, mesmo que tenha algumas partes que não são tão positivas, a princípio, em primeiro momento, não parece, mas como que isso vai surtir um efeito a longo prazo, né? Igual quando a gente não quer ir na academia, mas vai pensando na saúde e depois fala, nossa, que bom que eu fui. Mas não é algo que eu vou sentir agora, é algo que eu sei que é pro meu futuro.
E E nas finanças é assim. O despertar tem a ver também com o diagnóstico, né? A necessidade de eu saber despertar para como é que está a minha saúde. Como é que está a minha saúde corporal, espiritual, psicológica, financeira. E aí vem isso, né, Ana? Despertar não somente para o que é o dinheiro, mas o que somos nós, o que a gente quer, quais são os nossos desejos, o que a gente sente, as nossas emoções. E quando a gente fala no discernimento mesmo, já na segunda etapa, eu também penso que é muito importante, porque a gente tem dificuldade de discernir quando fala no dinheiro na vida prática mesmo, o que é que efetivamente a gente quer e o que está sendo enfiado goela abaixo pra gente querer. No consumo, no padrão de vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então é tudo feito para que a gente pense o mínimo possível nisso. Por isso que no FV a gente sempre traz temas que colocam aquela pulguinha atrás da orelha, ou que mesmo abre a janela para vocês pensarem nas decisões econômicas, em como vocês estão vivendo com o dinheiro e como vocês estão usando esse dinheiro também nas relações. Isso é bacana. Eu gosto bastante desse passo especificamente da metodologia. E porque assim, o discernimento nos faz parar, refletir, contemplar, ver a nossa vida, o que está acontecendo, né? Então, quais são os nossos sonhos, tudo isso que você disse. Às vezes a gente está vivendo um projeto de vida que nem era de fato o nosso, aquilo que eu queria, né? Então, passado o despertar e o discernimento, que não são atitudes isoladas, toda essa metodologia é cíclica, é contínua. Então, eu despertei, eu discerni, e não é algo assim, acabou. Acabou o discernimento. Já fiz o despertar, então agora não preciso mais despertar. Não. Após esse percurso, as coisas, a gente vai vendo que as coisas estão mudando, as coisas mudam, se transformam. É aquilo que diziam os filósofos pré-socráticos: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Ou seja, a gente muda, tudo cambia, né? E essas mudanças necessitam de um cultivo diário, cordial. A gente precisa entender que os nossos comportamentos, a aquisição de novos hábitos, requer um cultivo. Então, despertar, discernir, cultivar é fundamental para que a gente tenha uma boa colheita. Então, cultivar a educação financeira é estar constantemente numa postura de aprendizado, de aprendiz. E aqui entra bastante a parte prática, eu vejo, Augusto, já na parte do planejamento, do orçamento, da criação de hábitos mesmo financeiros e novas posturas. E isso eu vejo sempre assim, porque a gente começa a plantar algo, se a gente planta ou vai cuidar de uma flor, tem vezes que vai ser bem fácil, porque o dia tá bonito e tal, mas tem dias que vai estar muito seco, a gente vai precisar regar ela mais que uma vez, tem dia que vai chover demais e ela vai estar cansada de tanto beber água, a gente vai ter que mudar ela de lugar. Pra dizer que o cultivo também não é uma coisa estanque, assim, né? Mesmo que você criou um novo hábito, você vai ter que cuidar desse hábito, porque vai ter fases, como você citou, tem momentos e a gente vai mudando e os acontecimentos vão vindo. E cultivar a educação financeira é muito importante. E uma coisa que pode ajudar bastante nesse ponto é o diálogo. Você tá em contato com pessoas, conversar sobre esse assunto, ler, estudar, pesquisar, para que você esteja sempre cuidando desses novos hábitos, cultivando esses novos hábitos, novas posturas que você tá adquirindo neste caminho, né? Enfim, que a metodologia vai seguindo ali. E aí, então, vem o acompanhamento. Tudo isso requer uma supervisão. O acompanhamento é aquela postura pedagógica, né, do sentido originário da palavra pedagogo, né, aquele que pega pela mão, aquele que é guia, que faz o caminho junto, que está ao lado, que é parceiro na travessia da vida, né? O acompanhamento financeiro e todo acompanhamento, né, necessita de constância, né? Você não pode ser indiferente, insensível, egoísta. Então, esse acompanhamento do EFV, ele se dá
e nas relações através do interesse, da gente dar atenção ao outro, ouvir, escutar com o coração. E aí um acompanhamento que não julga, que não pune, que não é um acompanhamento curioso. Quem de nós nunca viu assim uma pessoa muito curiosa, né, da vida alheia, fofoquinha? Então não é um acompanhamento que deixa a pessoa constrangida, é um acompanhamento cordial, que acolhe. Então, um companheirismo, isso requer, como você falou, respeito, diálogo. Então, o acompanhamento, essa etapa da metodologia, é a arte da convivência familiar, social, comunitária. Eu acho que isso parece, em primeiro momento, que é uma coisa que vai ficar só para os educadores financeiros. Também obviamente, para quem ajuda as pessoas a cuidarem das finanças. Mas depois, isso tem que ser replicado nas relações familiares, nas relações empresariais, nas relações familiares, nas relações comunitárias, enfim, o acompanhar. E também tem esse sentido de que, como você vai seguindo um caminho com as finanças, você sempre tem objetivos, né? Uma vez que esses objetivos eles são cumpridos ou alcançados, você vai despertar para novos objetivos, vai passar de novo. Então é algo que é contínuo mesmo nesse sentido, né? Acompanhei, ok, deu certo, não deu, vou mudar ou vamos pro próximo, sabe? Pro próximo objetivo. Isso é que eu gosto da educação financeira. A gente nunca vai conseguir zerar com um videogame, porque sempre tem coisa nova. E essa metodologia do FV, e também inspirada, né, no trecho bíblico, como você disse, eu acredito que é uma metodologia antropológica. No fundo, a vida humana, ela se dá no despertar, no discernir, no cultivar, no acompanhar. E aí, numa última etapa, que é quando os discípulos de Emaús, então, abrem-se os olhos e pensam, nossa, não era ele mesmo que falava no caminho? E eles voltam, então, para a missão, a missionarizar, né, que não significa fazer proselitismo, ser o chato, o neurótico, o bitolado, né, por dinheiro. Missionarizar tem a ver com ter uma consciência clara e distinta, né, de que o dinheiro deve servir e não governar. Então, de que as finanças estão, de fato, a serviço da vida e não ao contrário. Então, tem a ver com a dimensão solidária da vida, partilhar, distribuir, compartilhar os recursos que nos são comuns e que são dons de Deus, né? Isso não significa termos a ausência de bens, mas uma consciência daquilo que dizia Jesus, também no Evangelho segundo Lucas, que a vida não consiste na abundância dos bens. Falando sobre a ganância, né, ele diz isso. Louco é aquele que pensa que a vida consiste na abundância dos bens. Missionarizar as finanças, portanto, é isso. É todo esse movimento. E é o que a gente busca fazer aqui dentro da FV, não só na metodologia em si, mas em geral, né? E se pautando nisso também na construção de novas economias. Essa missão de construir novas economias aqui no FV a partir da nossa relação com as finanças, com esse toque, com esse olhar, com essa ajuda, esse help da espiritualidade, da psicologia, enfim, de outros conhecimentos tão fundamentais na construção da educação financeira. Acho que é o básico, né, Augusto? Acho que isso é o fundamental. E entendendo aí depois desdobramentos práticos, tantos outros, né, como investimentos éticos, entender que uma compra para além, né, de uma ação econômica, é também um ato moral, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, falecido, na carta Caritas in Caritate, Caritas in Veritate, perdão, a caridade na verdade. Ele dizia isso, e o Papa Francisco recorda, gente, comprar é também um ato moral, então a gente começa a perceber que as nossas decisões financeiras têm impactos morais, ecológicos, sociais, né, comunitários. Não é só algo que a gente compra pra gente, né? O Papa Francisco falou muito também sobre isso na Economia de Francisco no seu discurso. Agora na UF, se você quer escutar, também tem um episódio só sobre isso, né? Bom,
é isso o episódio de hoje, né? Um episódio bem reflexivo mesmo, para vocês pensarem e conhecerem essa metodologia: despertar, discernir, cultivar, acompanhar e missionarizar, que é basicamente o caminho que a gente sempre tá trilhando com vocês nos programas, nas atividades e tudo que a gente procura fazer com o nosso coração aqui para vocês, né? Bom, o beijo especial de hoje eu quero mandar para o povo aqui do Paraná. Gente, ouvintes do Paraná, terrinha, um beijo mais que especial para vocês, viu? Essa terra maravilhosa que me deu, né, o amor da minha vida e também uma faculdade maravilhosa e grandes amigos. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes do nosso Paranazão. Um beijo no coração, muito pinhão, muito churrasco e chimarrão. E essa terra é maravilhosa. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.